de um colossal deslizamento de terra no Nepal que achatou uma escavadeira como se fosse uma panqueca, a uma aterradora inundação na província de Sichuan que arrastou consigo uma ponte de aço, até um shopping center no sul da China, inundado durante uma tempestade atípica. Aqui se apresenta 9 dos mais aterradores desastres naturais capturados em câmera. Em uma diminuta aldeia nepalesa de Lele, trabalhadores se reuniram em uma crista para testemunhar um catastrófico deslizamento de terra. Parece que estavam conduzindo algumas operações de mineração quando algo soou estranho. Todos correram para um local seguro, mas não conseguiram retirar as pesadas máquinas a tempo. A escavadeira deles foi esmagada como se fosse um brinquedo de plástico. O fato de ela estar lá quando o deslizamento ocorreu nos permite apreciar a magnitude de algumas daquelas rochas em comparação com a escavadeira. Felizmente, nenhum dos trabalhadores ficou ferido. Presumimos que seu projeto sofreu um significativo atraso. Antes de continuar, não se esqueça de se inscrever ou se tornar membro e deixar seu like. Sua contribuição é muito importante para nós. Pantai Remis é uma pequena cidade costeira no leste da Malásia, célebre por suas deslumbrantes praias de areia que se estendem ao longo da costa. Uma delas quase desapareceu quando uma companhia de mineração de estanho chegou e devastou a terra. A Mãe Natureza decidiu reivindicá-la no dia 21 de outubro de 1993. Um imenso deslizamento de terra consumiu uma mina de estanho abandonada. Segundo consta, a operação se aproximou demais do oceano, impondo imensa pressão sobre as paredes de contenção. Um habitante local chamado Yi Rong recebeu uma ligação do proprietário da mina, avisando que estava prestes a desabar. Ele se apressou até o local e capturou o que muitos consideram o melhor deslizamento de terra já registrado em vídeo. Parece que o deslizamento é interminável. Outro grande fragmento se desprende e desliza para dentro da mina abandonada. A água dispara como um canhão dos locais, e a situação estava prestes a piorar consideravelmente. A mineração de estanho sempre foi uma indústria preponderante na Malásia. No século XIX, mineradores descobriram vastos depósitos próximo à costa, o que os levou a fornecer metade do estanho mundial até meados da década de 1980. Desde então, a indústria e a mina colapsaram. Hoje, a antiga mina de estanho de Pantai Remis é visível pelo Google Earth. O desmoronamento e a subsequente inundação criaram uma nova enseada na costa leste da Malásia. Situado entre o norte da Índia e o sul da China, o Nepal, à semelhança de seus vizinhos, é extremamente susceptível a inundações súbitas durante a estação chuvosa. Entre 1980 e 2010, as inundações figuraram como a terceira maior causa de lesões relacionadas a desastres no país. A região árida na fronteira sul do Nepal está entre as áreas mais afetadas. No dia 26 de julho de 2016,
Precipitações torrenciais castigaram a região em torno do rio Tina. Alertas de enchente foram emitidos e famílias apressadamente empacotaram seus pertences. Algumas horas mais tarde, espalhou-se a notícia de que uma ponte crucial sobre o Tina estava prestes a desabar. No meio da multidão, estava um menino de 11 anos de idade. Ele e sua família ouviram sirenes de uma cidade distante e sabiam que uma inundação estava a caminho. Planejavam refugiar-se na escola, mas o colapso da ponte tornou isso impossível. A ponte suspensa de 213 metros conectava as cidades de Budanagar e Devanagari. Antes de desabar, levava aproximadamente 5 minutos para o jovem estudante caminhar até a escola, mas após o incidente, ele foi forçado a fazer um desvio de 30 minutos até a próxima travessia. Outras pessoas assistiram à enchente devastar suas casas. Algumas não puderam retornar, pois a água danificou irremediavelmente suas paredes e tetos. As inundações na China não são motivo de escárnio, anualmente causam danos na ordem de bilhões de dólares e desalojam um incontável número de pessoas. A Índia se assemelha nesse contexto, figurando em primeiro e segundo lugares respectivamente, em termos da população total, em risco de inundações. Cerca de 28%, ou aproximadamente 390 milhões de indivíduos, estão em risco em ambos os países. Estes vídeos elucidativos devem explicar o porquê. No dia 28 de maio de 2023, dilúvios devastadores atingiram Xuan'an, uma província chinesa com uma população aproximada de 1.300.000 habitantes. Múltiplos registros audiovisuais da região exibem os efeitos calamitosos das chuvas intensas. Nenhuma estrutura estava segura, nem mesmo a ponte de aço. De acordo com relatórios meteorológicos locais, o condado enfrentou um período de 24 horas de precipitações intensas. Quando tal evento ocorre, os rios rapidamente transbordam, levando a este nível de inundações catastróficas. Se você pensou que o cenário externo parecia ruim, aguarde até ver os estragos internos. Em meados de junho de 2016, inundações disseminadas varreram o sul da China. Aqueles que residiam ao longo dos rios Yangtze e Huanghe foram severamente afetados. Um shopping local não foi exceção. Segundo a BBC, as inundações de 2016 afetaram cerca de 32 milhões de pessoas distribuídas por 26 províncias. Quase 2 milhões de pessoas foram forçadas a se realocar após o desabamento de 56 mil residências. Não podemos afirmar com certeza o montante dos danos causados a este centro comercial, mas supomos que seja na ordem dos milhões. Norwalk é uma cidadezinha situada no condado de Warren, em Iowa, ao sul do Aeroporto Internacional de Des Moines, e aproximadamente a 20 minutos da capital. Embora geograficamente esteja na periferia do chamado Tornado Alley, nos Estados Unidos da América, Iowa ainda experimenta uma quota considerável de tornados anualmente. De acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia, foram registrados 114 tornados em 2021, o segundo maior número para o estado em um único ano.
A temporada típica de tornados em Iowa ocorre entre maio e junho. Contudo, 2022 resolveu inaugurar o período mais cedo com uma tempestade poderosa em 5 de março. Uma série de câmeras de vigilância em torno de um edifício de obras públicas capturou diversos ângulos à medida que o tornado passava. Na primeira tomada, presenciamos o momento em que os ventos arrancam as portas da garagem uma a uma. E também observamos detritos voando tanto no exterior quanto no interior do prédio. Quando alguns detritos atingem as bombas de gasolina, a situação torna-se preocupante, mas aparentemente permaneceram intactas. O Serviço Nacional de Meteorologia reportou que o evento de 5 de março gerou 15 tornados, incluindo o primeiro EF4 em Iowa desde 2013. Também percorreu mais de 113 quilômetros, tornando-se um dos tornados mais longos desde 1982. Felizmente, ninguém no edifício de obras públicas ficou ferido. No dia 5 de julho de 2011, o céu escureceu sobre Gilbert, em Arizona. A cidade próspera, situada a cerca de 30 minutos a sudeste de Phoenix, foi envolvida por uma gigantesca tempestade de areia, também conhecida como habub. Os habubs se formam quando tempestades emanam rajadas vigorosas de vento sobre uma paisagem desértica. O vento ergue a areia solta, criando esse efeito de parede gigante. O termo habub tem origem no Oriente Médio, onde esse tipo de tempestade é bastante comum. Podemos afirmar que os habitantes de Gilbert não apreciaram a passagem de um habub. A tempestade se aproxima a cada segundo. Observe a diferença entre o céu distante e a nuvem de poeira negra como breu. O morador posiciona a câmera momentos antes de a tempestade atingir sua residência. Habubs são comuns no Arizona durante o verão. O clima árido é semelhante ao do Oriente Médio. Embora sejam predominantemente inofensivos, podem causar complicações. A poeira tem o poder de derrubar linhas elétricas, e as condições de blackout também podem resultar em acidentes. Pensar-se-ia que não dirigir em uma tempestade de poeira seria óbvio, mas ainda assim, as pessoas o fazem. Enquanto o termo habub possa arrancar um sorriso do rosto de algumas pessoas, meteorologistas nos Estados Unidos da América o utilizam há décadas. De acordo com um deles, a mídia geralmente evita o termo, porque acredita que o público não o compreenderá. Elevando-se a mais de 3.000 metros acima do nível do mar, o Monte Ontake é o segundo maior vulcão do Japão, superado apenas pelo Monte Fuji. No dia 27 de setembro de 2014, o Monte Ontake foi palco de uma erupção violenta que resultou na morte de 60 montanhistas. Segundo o Instituto de Pesquisas Sismológicas da Universidade de Tóquio, o Monte Ontake permaneceu inativo até 1979, quando experimentou sua primeira erupção registrada. Desde então, manifestou erupções menores em 1991 e 2007. Uma câmera estacionária pertencente ao Ministério de Terras, Infraestrutura e Transporte capturou imagens do Ontake, irrompendo de 3 grandes aberturas situadas no sopé do Vale Jigokudani. Uma colossal coluna de cinzas se elevou aos céus, e após descer a montanha, quase a encobriu por completo ao término do vídeo. Conforme relatado pelo The Daily Beast, a erupção de 2014 foi o primeiro evento vulcânico fatal no Japão desde 1991, quando o Monte Unzen vitimou 43 pessoas. No rescaldo, os familiares daqueles que pereceram moveram um processo contra o governo da prefeitura de Nagano, reivindicando 150 milhões de ienes por não ter elevado o nível de alerta vulcânico, o que teria restringido o acesso à área. Seferihisar é um distrito costeiro na província de Izmir, na Turquia, idillicamente situado às margens do Mar Egeu. Na sexta-feira, 30 de outubro de 2020,
Um terremoto de magnitude 6,6 abalou a região a cerca de 16 quilômetros da costa de Seferihisar. De acordo com a Autoridade de Gestão de Desastres e Emergências da Turquia, ou AFAD, o sismo em Seferihisar foi tão intenso que foi sentido a quase 480 quilômetros de distância em Istambul. Filmagens de câmeras de segurança dentro de um escritório capturaram o momento em que o terremoto ocorreu. Pode-se observar luminárias pendentes oscilando enquanto uma mulher tenta manter o equilíbrio. Um gato corre velozmente para dentro e para fora do escritório, enquanto outros funcionários se agarram desesperadamente à vida. Em outra ala do edifício, um homem se esconde sob uma mesa instantes antes de o que parece ser um lustre cair, evitando uma concussão severa. Em outra perspectiva do mesmo escritório, colegas de trabalho se apegam uns aos outros. Segundo a Cruz Vermelha Turca, também conhecida como Sociedade do Crescente Vermelho, o terremoto causou estragos significativos em diversas estruturas pela cidade. Relatórios indicam que pelo menos 4 edifícios ruíram como resultado, e infelizmente 12 vidas foram tragicamente perdidas. Kearney é uma cidade universitária situada no condado de Buffalo, no Nebraska, e é renomada pelo seu museu Archway, que se estende sobre a rodovia interestadual 80, e onde é possível ouvir o relato de Mark Twain sobre uma viagem transcontinental de diligência. A cidade ganhou as manchetes no dia 8 de agosto de 2014, quando pelo menos 9,8 centímetros de chuva desabaram durante a noite, levando a inundações súbitas que sobrecarregaram os sistemas de drenagem pluvial da localidade. De acordo com representantes hospitalares, a água invadiu o refeitório do hospital ao romper as janelas do piso térreo. Imagens de câmeras de segurança capturaram o alagamento subsequente. Alguns indivíduos assistem impotentes enquanto a cantina se enche de água. Posteriormente, observamos o instante em que as janelas se rompem e uma imensa torrente de água devasta o refeitório, em uma cena que remete quase ao filme Titanic. Os espectadores se refugiam no andar superior, não desejando serem tragados pelo redemoinho. Segundo a ABC Nebraska, o hospital retomou suas operações no dia seguinte, visto que a inundação afetou apenas o refeitório, a cozinha e os níveis inferiores do edifício.